Na semana retrasada, nós fizemos um vídeo falando sobre o significado dos nomes de todos os livros do Antigo Testamento. Mas, como vocês sabem, a Bíblia também tem o Novo Testamento, que conta principalmente as histórias de Jesus e Paulo, além de falar simbolicamente sobre o fim dos tempos. Ele conta com 27 livros, e é sobre ele que nós iremos falar hoje. Lembrando que, assim como na parte 1, os livros que têm nomes de pessoas não irão entrar nesse vídeo, pois o seu significado está relacionado com o autor do livro ou a principal pessoa da história. O livro de Atos é o quinto livro do Novo Testamento e vem após os 4 evangelhos. Ele foi escrito por Lucas e fala principalmente sobre a propagação do Evangelho de Cristo e a história da igreja cristã. E lá no livro também se encontra o começo do ministério de Paulo. O nome Atos é o plural da palavra ato, que é basicamente o fato de agir. O nome completo do livro, Atos dos Apóstolos, faz referência às ações feitas pelos apóstolos na época. Romanos é uma das várias cartas escritas por Paulo e tem como principal objetivo proclamar a glória de Cristo, além de falar sobre lei, pecado, julgamento, fé e outras coisas assim. O nome do livro tem um significado bem simples. Isso porque faz referência ao fato de Paulo ter escrito e enviado essa carta para os habitantes de Roma, capital da Itália, que são chamados de romanos. Ambos os livros de Coríntios foram escritos por Paulo, que tem como objetivo tratar o problema da carnalidade que estava afetando a igreja, trazendo a importância da santidade no dia a dia, e também fala sobre os falsos profetas, que enganam o povo com a própria palavra de Deus. Assim como o livro de Romanos, Coríntios também faz referência ao nome do povo que a carta foi destinada, no caso os coríntios, que faziam parte da cidade de Corinto, que está localizada na Grécia. Gálatas é um livro de apenas 6 capítulos que foi escrito pelo apóstolo Paulo, e os principais objetivos dele ao escrevê-lo eram se defender das acusações de falsos mestres e ensinar ao povo que a salvação vem por meio da fé em Jesus Cristo, e não por confiar nas leis de Moisés, além de falar sobre as obras da carne e os frutos do Espírito. O livro se chama assim porque o seu objetivo era de chegar aos habitantes da província de Galácia, que eram chamados justamente de Gálatas. Efésios é outra carta de Paulo e descreve disciplinas necessárias de como se tornar um verdadeiro filho de Deus, além de ter como objetivo promover a espiritualidade e o testemunho daqueles que já são convertidos, tendo como sua passagem mais famosa os versículos que descrevem a armadura de Deus. A palavra Efésios é o nome que se dá aos habitantes da cidade turca chamada Éfeso, que foi a cidade a quem Paulo destinou. Neste livro, Paulo demonstra toda a sua gratidão, amor e confiança aos filipenses, que foram as primeiras pessoas da Europa para quem ele pregou o Evangelho. O livro fala principalmente sobre permanecer firmes para trabalhar juntos na defesa da fé, visando a importância da união dos cristãos na igreja, e se chama assim porque foi destinado aos habitantes da cidade de Filipo, que são chamados de filipenses. No livro de Colossenses, o apóstolo Paulo estava enviando cartas a uma igreja de uma cidade que estava recebendo falsos ensinamentos. Também estavam adorando a anjos e estavam fazendo diversas coisas erradas. No livro, Paulo ensina que a redenção é obtida somente por Jesus Cristo. Então nós devemos ser sábios e segui-lo. O nome do livro, assim como todas as outras cartas anteriores, faz referência ao local onde a igreja está situada, que no caso é na cidade de Colosso. E os habitantes da cidade se chamavam colossenses. Os livros de Tessalonicenses 1 e 2 foram escritos por Paulo para os habitantes de uma cidade. O primeiro livro tem como principal tema a segunda vinda de Cristo. Já o segundo livro traz mais detalhes sobre o assunto do primeiro. A palavra Tessalonicenses é o adjetivo pátrio para aquelas pessoas que nasceram na cidade de Tessalônica, na atual Grécia, e foi para quem Paulo escreveu essas 2 cartas. O livro de Hebreus também é uma carta, mas não tem o nome do autor revelado na Bíblia. Mas muitos estudiosos acreditam que foi o apóstolo Paulo,
aqueles que escreveu as diversas cartas anteriores. Ele foi escrito com o objetivo de incentivar os judeus a manterem sua fé em Jesus Cristo e não voltarem às suas práticas antigas. A origem do nome do livro faz referência ao nome do povo a quem a carta foi destinada, que no caso eram os cristãos, que eram os judeus de nascença, que são descendentes do povo hebreu. E por fim temos Apocalipse, escrito por João nos seus últimos anos de vida. Este é um livro profético e descreve coisas que ainda vão acontecer no final de tudo, baseado nas visões que Deus deu a João sobre o fim dos tempos. O livro descreve várias coisas, incluindo a Nova Jerusalém, os anos de tribulação, o arrebatamento, as bestas, os 4 cavaleiros do Apocalipse e a guerra do Armagedon. Ao contrário do que muitos pensam, a palavra Apocalipse não quer dizer fim do mundo ou catástrofe, mas sim revelação, o que faz referência ao fato de Deus revelar a João detalhes sobre como será o fim dos tempos. E aí pessoal, gostaram do vídeo? Lembre-se de me seguir no Instagram, @canalquer_saber. Por lá você vai encontrar várias curiosidades interessantes e novidades sobre o canal. Próximo sábado, às 18 horas em ponto, teremos um vídeo variado bem interessante. Não perca! Então é isso, pessoal. Deus te abençoe e tchau!